Bom dia, a paz do Senhor Jesus a todos vocês, meus amados amigos, irmãos e família linda. Bom dia, mais uma manhã com Deus, mais um momento da meditação da palavra do Senhor, um momento ao qual nós estamos entregando a primícia do nosso dia a Deus. Sejam bem-vindos cada um de vocês nessa manhã com Deus. Hoje é o nosso 26º dia, para a honra e glória do Senhor Jesus. Glória a Jesus. Os dias têm passado e nós temos visto o resultado daquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Eu tenho escutado muitos testemunhos lindos e mais pessoas sempre entregando e falando sobre do que Deus está fazendo no meio da vida delas, no meio da casa delas. E eu também tenho testemunhos bonitos também, porque o Senhor também está fazendo na minha vida. Só o fato de estar abençoando a vida de cada um de vocês, eu me sinto abençoada também, porque eu sei que o Senhor tem feito maravilhas. Bom dia, povo lindo de Deus, bom dia Irlanda, Sandra, irmã Eliane, bom dia cada um, Solemar, seja bem-vindo, amados, nessa manhã com Deus, mais um momentinho, onde nós vamos estar louvando, engrandecendo e aprendendo da palavra do Senhor Jesus. Como é gostoso, né? Como é bom acordar cada manhã e ver que o Senhor tem cuidado de nós. Como é bom sentir a presença de Deus. Como é bom dizer e engrandecer o nome dele e dizer o quanto ele é grande, o quanto ele é maravilhoso em nossas vidas. Irmãos, sem Deus, o que seria de nós? Sem o Senhor na nossa vida, o que seria de nós? Deus, ele é o nosso consolador. Eu vi um vídeo, né, de uma senhorinha, já de uma certa idade, eu não sei quantos anos ela tem, ela dizendo e falando sobre a experiência que ela teve com Jesus. Né? Ela disse que sonhou com Jesus, ela pediu um abraço a Jesus, e Jesus veio em sonho, apareceu para ela e abraçou. E a filha dela perguntando, mãe, você pediu a ele? Aí ela disse, porque ela estava dizendo para a filha, peça a ele porque ele vem. Peça, porque Jesus ele vem. E realmente ele vem, irmãos. Ele vem, ele vem. Eu senti a presença de Deus assistindo aquele vídeo daquela senhorinha, porque estava passando pelos meus stories. Eu estava respondendo ainda sobre respondendo as pessoas de ontem ainda, né? Porque são muitas pessoas. E essa senhora dizia assim, filha, peça, porque eu estava me sentindo sozinha. E eu pedi e disse, Jesus, vem, vem Jesus, me abraça. E ele veio, minha filha, ele veio e me abraçou. Irmãos, eu sei que isso é verdade, porque Jesus ele vem nos momentos que você precisa, não só nesses momentos que você precisa, mas a todo tempo o Senhor se faz presente. O único problema nosso é que muitas das vezes nós esquecemos de pedir, de falar com amor. Nós só cobramos, né? Só questionamos, mas nós não falamos com amor com o Pai. E falar com amor com o Pai é totalmente diferente. Ter aquele momento de intimidade é totalmente diferente. O salmista Davi, ele nunca se esquecia de todos os dias, né? Ele salmodiar o Senhor, orar, passar o tempo dele com o Pai. E no Salmo 5, verso 3, é um exemplo muito grande. Quando ele diz, pela manhã ouvirás a minha voz, pela manhã, ó Senhor, me apressarei para ti e vigiarei. Irmãos, Deus, ele nos escuta. Começa a adorar, louvar, bendizer, agradecer, mesmo que as circunstâncias e os momentos não tenham sido muito bons. Mas só o fato de cada um de nós estarmos vivos é motivo de agradecimento. De estarmos aqui nessa manhã, no dia de hoje, que seja tarde, onde você se encontrar. Porque muitos estão em Portugal, outros estão no Japão, outros estão do norte a sul do Brasil, outros estão aqui nos Estados Unidos. Não importa onde você estiver, mas louva a Deus e fala com Ele. Me fez lembrar de um momento que eu passei na minha vida. Um momento muito difícil para mim. Eu tinha acabado de perder meu filho. Eu tive um aborto de 4 meses de gravidez. E eu cheguei no hospital quase morta.
Isso tem muitos anos atrás. Tem mais de 19 anos. Se eu tivesse tido meu bebê, né? Estava com mais ou menos na idade de 18 anos. E eu me recordo que eu saí da sala de cirurgia. Eu estava começando a me acordar. Eu estava na sala de recuperação. Depois da sala de cirurgia, eles aqui nos Estados Unidos, eu acho que no Brasil também eles devem fazer isso, botando uma sala de recuperação até você ir para o quarto. E eu estava sozinha, numa sala fria. Eu sentia tanto frio e tanta dor. Eu estava começando a me acordar de uma anestesia. E eu sentindo tanto frio, eu me lembro que eu estava com um lençol bem fininho. E eu comecei a falar com Deus. Eu comecei a dizer, ai, como eu queria. Eu queria, Senhor, receber um abraço. Eu queria que meu esposo estivesse aqui para me aquecer. Eu queria um abraço, Senhor. Eu pedi a Deus. Irmãos, foi a minha experiência mais linda que eu já tive. Uma das, né? Porque são tantas, mas essa marcou. De repente, eu senti alguém me envolvendo, me abraçando e me aquecendo. Naquele momento, eu adormeci nos braços do Senhor. Eu sei e eu tenho certeza que foi Jesus. Eu tenho certeza que foi o Senhor que me abraçou naquele momento. E ouvindo essa manhã, essa velhinha dizendo que à noite, antes dela dormir, ela falou com Deus. Ela falou, Jesus, eu preciso de um abraço. Senhor, eu preciso de um abraço. Eu estou me sentindo sozinha. E o Senhor veio e abraçou ela. E ela explicando a presença de Deus, porque realmente a presença do Senhor é inexplicável, irmãos. Quem teve a experiência, o prazer e o privilégio de sentir a presença do Senhor, sabe o quanto é importante. Talvez nessa manhã, eu não sei como você se levantou, eu não sei como você acordou nessa manhã. Talvez você esteja pedindo a Deus um abraço dele, um consolo dele. E eu sei que o Senhor vai te consolar. E a palavra de hoje, ao qual nós vamos estar meditando, nesse 26º dia, é sobre a misericórdia. Amém? Vamos orar. Vamos dar primícia desse momento para Deus. Vamos colocar na mão do Senhor agora nesse momento. Eu não sei qual é a sua intenção. Eu não sei qual é a sua necessidade. Mas eu lhe digo uma coisa. Deus, Ele sabe a intenção do coração do homem. Ele sabe os pontos fracos do coração do homem. Que o Senhor tenha misericórdia da vida de cada um de nós. Se você precisa de mudança, que haja mudança e transformação na sua vida. Se você precisa da graça e a misericórdia do Pai, que venha sobre a sua vida nesse momento. Vamos entregar a primícia dessa live ao Senhor, desse momento a Deus. Paizinho Santo, muito obrigado, Pai, por essa rica oportunidade que Tu nos concedeste no dia de hoje. Mais um dia, Senhor, o Senhor permitiu que nós levantássemos. Quantos deitam e não acordam mais? Quantos, Senhor? Mas Tu tem nos dado o privilégio de estarmos vivos, de poder respirar, de poder sentir a Tua presença, Senhor, a Tua graça e a Tua misericórdia. Ó Espírito Santo, ó Paizinho Santo, toma o Teu primeiro lugar no nosso meio, toma o Teu lugar de honra na nossa vida, na nossa casa. Meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai, vem nessa manhã, sacia a fome e a sede de justiça do Teu povo. Senhor, trabalha e trata com cada um de nós, segundo a Tua vontade. Senhor, que a Tua mão seja sobre a vida daqueles, Senhor, que verdadeiramente tem clamado, Senhor, tem buscado a Tua presença, com coração humilde, com coração, Senhor, arrependido diante de Ti. Senhor, traz salvação, traz cura, traz libertação. Pai, em nome de Jesus, toma o Teu lugar de honra no nosso meio.
Toma o teu primeiro lugar, Senhor, na nossa vida, na nossa casa, no nosso trabalho, em tudo que iremos fazer, venha glorificar o teu nome, Pai. Que possamos usar, Senhor, de sabedoria, Senhor, de humildade, Senhor, e possamos, Senhor, cada dia colocarmos em prática tudo aquilo que temos aprendido durante esses 40 dias de propósito. Ó Paizinho Santo, vem, Senhor, ó Espírito Santo, venha sobre a minha vida, sobre a vida dos nossos irmãos, mantenha a nossa mente, Senhor, cativa a tua palavra. Abre o nosso entendimento, a nossa compreensão, abra o nosso intelecto, Senhor, para que possamos entender a tua palavra que é libertadora. Senhor, que ela salva, que ela cura. Meu Pai, que ela nos faz crescer e que abre a nossa visão espiritual para a compreensão de tudo que tem ocorrido ao nosso redor. Obrigado, Jesus. Eis-me aqui. Usa-me, Senhor, conforme a tua vontade, que palavra nenhuma saia dos meus lábios nesse momento que tu não queiras. E desde já nós queremos te louvar e te agradecer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém, amém. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus a todos vocês. Irmãos, como a palavra de hoje é misericórdia, hoje nós vamos estar lendo no livro de Lucas, capítulo 3. Vamos abrir a nossa Bíblia. Capítulo 3, a partir do versículo. Gente, é tão bom servir ao Senhor Jesus. É tão bom sentir, né, a presença dele, saber que ele é e se faz presente. Aqui no livro de Lucas nós vemos algo, 6, aliás, não é o 3, é o 6, né? Eu falei 3, mas é o capítulo 6. Nós vamos falar sobre algo, sobre a misericórdia. E hoje nós vamos estar fazendo a oração pela misericórdia do Senhor sobre a nossa vida, sobre o nosso lar, sobre a humanidade ao qual tem pecado contra o Senhor. Contra aquelas pessoas que o Senhor venha com misericórdia e com graça, sobre a vida daqueles que querem se beneficiar, tem buscado e tem usado, né, a palavra do Senhor como se fosse um comércio, para o seu próprio crescimento, não para o crescimento do Senhor. Mas hoje e durante todos esses dias, nós temos buscado para que possamos, né, crescermos espiritualmente e conhecermos, né, qual é o propósito de Deus para a nossa vida. Porque muitos questionam: Senhor, qual é o meu propósito? Senhor, qual é o teu plano para comigo? O plano do Senhor é nos levar à salvação. Eu estava vendo a palavra, o significado da palavra misericórdia no dicionário. A palavra misericórdia, o substantivo feminino, primeiro, é sentimento de dor, solidariedade, com relação a alguém que sofre uma tragédia pessoal ou que caiu em desgraça, dor, compaixão e piedade. O ato concreto de manifestação desse sentimento, como o perdão, indulgência, graça e clemência. Muitos de nós, quando vemos uma tragédia ou algo que esteja acontecendo, a gente fala: Senhor, misericórdia. Nós estamos fazendo o quê? Uma clemência a Deus. Nós estamos pedindo a graça do Senhor que chegue em nós. E nós vemos que na palavra misericórdia na Bíblia, ela concede misericórdia a alguém, perdoá-la pelo simples ato de bondade. Apesar do outro não merecer o perdão, nós vemos que a misericórdia de Deus para conosco, porque nós não somos merecedores, é maravilhosa e é divina. É Deus perdoar os pecados, apesar das nossas falhas cometidas, porque somos pecadores, irmãos. Mas é a libertação do julgamento, porque a misericórdia do Senhor nos dá libertação. A graça do Senhor, o amor dele. Só o fato de estarmos aqui,
É porque o Senhor permitiu que acordássemos nessa manhã. Porque a misericórdia dele permitiu que mais um dia viesse sobre a nossa vida, para que haja mudança em nós, nos dando a chance de fazermos diferente aquilo que deixamos de fazer ontem. Aquilo que você deixou de fazer ontem e de cumprir, Deus te deu hoje, para que haja mudança em nós. E aqui em Lucas capítulo 6, versículo 36, diz assim: sede, pois, misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Será que nós somos misericordiosos, irmão, para com o nosso próximo? Será que nós temos agido de misericórdia com o nosso companheiro de trabalho, com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, com os nossos vizinhos, com os nossos irmãos? Será que nós temos andado e usado de misericórdia? Porque muitos têm um olhar de julgamento, não um olhar de misericórdia, de amor e de bondade. Porque Jesus, o autor e consumador de todas as coisas, aquele que nos criou, meu Deus, o Cordeiro vivo, imolado ali na cruz do Calvário, ele olhou para toda a humanidade com um olhar de misericórdia, não de julgamento. Você imaginou se Jesus tivesse julgado a humanidade pelo ato de ter crucificado, de ter o matado ali na cruz do Calvário? Você sabe uma das palavras do Senhor Jesus ali na cruz? Ele disse: Pai, perdoa. Perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. Isso, irmão, é misericórdia. Isso é a graça de Deus sobre a nossa vida, porque somos pecadores. Quem disser que não tem pecado, meu irmão, minha irmã, você está precisando buscar de Deus. Você está precisando ter um verdadeiro encontro com Deus. E precisando conhecer a palavra. Essa palavra que nos liberta. E é justamente a misericórdia de Deus é tão tremenda. Nós vemos aqui no capítulo 6, né, a partir do versículo 17, nós vemos o sermão da montanha. E nós vemos aqui Jesus falando, depois ele no versículo 17 ele diz assim: descendo com ele, parou num lugar plano. E também um grande número de seus discípulos e grande multidão do povo de toda a Judéia e de todo Jerusalém, da costa marítima de Tiro e de Sidom, os quais tinha vindo para ouvir e serem curados das suas enfermidades, como também os atormentados de espíritos imundos. E eram curados, e toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele virtude que curava todos. E levantando ele os olhos para os seus discípulos, dizia: você imaginou, irmão, o amor que saía de dentro de Jesus? Ele exalava o bom perfume. O amor que saía de Jesus curava. As suas virtudes, as suas qualidades, a sua humildade. Por onde ele passava. E aqui é bem claro, Lucas descrevendo essa parte. Multidões o seguiam. E sabia que ali eles seriam curados. Eles sabiam que ali eles seriam libertos. E se eles pelo menos tocassem no Senhor Jesus, eles sabiam que dele saía virtude. Que nessa manhã nós possamos buscar isso. Buscar
nos achegarmos diante da presença de Deus. E aí, levantando ele os olhos para os seus discípulos, disse: bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurado vós que agora terdes fome, porque sereis farto. Bem-aventurado vós que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos aborrecerem, os vos caluniarem, e quando vos separarem e vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como mal por causa do Filho do Homem. Fogai neste dia, exaltai, porque é grande o vosso galardão no céu, pois assim faziam os seus pais aos profetas. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes a vossa consolação. Ai de vós, os que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós, os que agora rides, porque vos lamentareis e chorareis. Ai de vós, quando todos os homens falarem bem de vós, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. É forte, irmão. Mas a vós que ouvis, digo, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos aborrecem. Bendizei os que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. Será que nós somos assim, irmãos? Isso é misericórdia. Jesus foi um exemplo maior de um amor tão tremendo e misericordioso, mesmo nós não merecendo. Ele teve misericórdia, compaixão de nós. Aí ele continua no 29, ao que te ferir numa face, ofereça-lhe também a outra. E ao que te houve tirado a capa, nem a túnica recuses. Tome. E como vos quereis que os homens vos façam da mesma maneira que fazeis vós também. E se amardes aos que vos ama, que recompensa tereis? Realmente, você imaginou? Também os pecadores amam os que o amam. E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Qual será a sua recompensa? Também os pecadores fazem o mesmo. Realmente, irmãos, eu vou usar um exemplo. Os judeus, ele só ajuda os judeus. E eles são muito prósperos. O judeu, ele se compadece de todos os seus. Mas Jesus aqui, ele falando ali, nesse sermão da montanha, para os seus discípulos, e todos aqueles que o seguiam, para aquela multidão, ele pergunta a eles, que recompensa? Se fizerdes, primeiro ele diz, se amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Qual seria a sua recompensa? Se você ama, só aquele que te ama. Também os pecadores amam os que o amam. E é verdade. Aí ele pergunta, e se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Porque também os pecadores fazem o mesmo. Qual será a recompensa? Porque tem pessoas que se aproximam de nós, que só é com interesse pessoal, de se beneficiar. Tem outros que nos ama da forma que somos, independente.
É um amor incondicional, porque o amor de Jesus é esse, incondicional. Você imaginou se Jesus, ele amasse e tivesse morrido ali no Calvário, só para aquele que os amava? Mas não, ele morreu também por aqueles que o mataram. Ele morreu pelo seu povo. Ele foi o cordeiro imolado. E foi o maior exemplo de amor da humanidade. Porque até mesmo ali, crucificado, ele disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. Aí continuando aqui na palavra. E aí ele diz: e se emprestardes aqueles que quem esperais tornar a receber, que recompensa tereis? Também os pecadores emprestam aos pecadores para tornarem a receber outro tanto. Amai, pois, os vossos inimigos, e fazei o bem, e emprestai sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão. E sereis filhos do Altíssimo, porque ele é benigno até para com os ingratos e maus. Resumindo, o sol brilha para todos. A chuva também cai para todos, porque Deus também, quando ele diz: amai-vos, pois, os vossos inimigos, e fazei o bem, e emprestai sem nada esperar em troca, e será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque ele é benigno. Deus é benigno até para com os ingratos e mal. Porque não tem, muitas das vezes nós assim, a gente vê tanta injustiça, a gente fala: ah, porque essa pessoa prospera tanto e olha, é tão mal. Você vê o ímpio prosperar. Muitas das vezes o cristão, ele tem inveja. Ei, irmão, cuidado. Aí começa a questionar a Deus o porquê fulaninho, cicraninho prospera e você não. Olha aqui a palavra. Porque Deus é benigno até para com os ingratos e maus. Deus ainda dá a chance. Mas, meu irmão, eu vou te dizer, vai chegar um tempo que essa porta vai se fechar. E ninguém mais vai entrar. Nós estamos chegando nesse tempo da graça e da misericórdia. Porque enquanto o Espírito Santo estiver aqui na terra, todos eles, todos nós, temos a oportunidade de nos arrependermos, de nos voltarmos para Cristo. Mas a partir do momento que essa porta fechar, o Espírito Santo será tirado da terra. Muitos vão chorar, clamar, querer buscar a Deus e não vai encontrar mais em lugar nenhum. Aí por isso que no 36, que é o nosso versículo-chave, diz: sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Soltai e soltai-vos-ão. Dai e se-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante vos darão. Porque com a mesma medida com que medirdes também vos medirão de novo. Resumindo, nós vamos colher aquilo que plantamos. Para que nesse dia de hoje nós possamos pedir a misericórdia de Deus sobre a nossa vida, sobre o nosso lar. E que possamos também usar de misericórdia para com o nosso próximo. Quantos e quantos usa versículos isolados sem explicar no conteúdo da palavra?
Aqui vocês estão entendendo, compreendendo todo o conteúdo do que quer dizer esses versículos. E o porquê Jesus ali no Sermão da Montanha estava falando para os seus discípulos, para que eles pudessem, e todos aqueles que estivessem lá, porque no meio deles, irmãos, imagina, tinha endemoniados, tinham prostitutas, tinham ladrões, no meio daquela multidão. Não só estavam os bonzinhos, não. Estavam os ruins também. Só lembra de um grande exemplo para você ver que onde Jesus passava, a multidão seguia ele. Mas a misericórdia dele e o amor dele era tão grande que um exemplo grande nós vemos ali sobre a mulher do fluxo de sangue. No meio daquela multidão, gente, ela já padecia por anos. Ela já tinha gastado tudo que ela tinha. Mas a fé dela fez chegar, atravessar aquela multidão para chegar até Jesus e tocar ele. Interessante que os discípulos viviam ao redor de Jesus e muitas das vezes eles queriam impedir que as pessoas chegassem e sufocassem Jesus. E quantas das vezes Jesus disse, deixe vir até a mim. Ele repreendia até mesmo os seus discípulos. E aquela mulher, mesmo que ela tivesse com toda suja, porque imagina o cheiro, o mau cheiro, né, o mau cheiro, talvez as roupas dela, as vestes, ter que atravessar aquela multidão para chegar e tocar na veste de Jesus. E Jesus para ali no meio daquela multidão e disse, quem me tocou? E aí os discípulos, Senhor, a multidão te toca. Para mim, eu imagino. Ele disse, porque alguém me tocou. Porque de mim saiu virtude. E ali aquela mulher foi curada instantaneamente. E ali ela se identificou. Aí eu te digo, imagina aqui nesse sermão, Jesus na montanha. Nós vemos aqui que no princípio, ele diz que os seus discípulos e grande multidão do povo de toda a Judéia e de Jerusalém, da costa marítima, de Tiro e de Sidom, estavam ali, os quais tinham vindo para ouvir e serem curados de suas enfermidades, como também os atormentados de espíritos imundos, quer dizer, até os endemoniados estavam ali no meio. Estavam os enfermos, estavam os endemoniados, estavam as prostitutas, estavam os ladrões, os bandidos, os assassinos, está todo mundo buscando a Deus. Irmãos, aí diz que e eram curados, e toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele virtude que curava todos. E levantando ele os olhos para os seus discípulos, dizia, bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso reino é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora terdes fome, porque sereis farto. Bem-aventurado vós que agora chorais, porque haveis de rir. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, Jesus está aqui. Na sua onisciência, na sua onipotência, porque Ele é o Deus de perto, Ele é o Deus de longe. Ele está aqui na sala da minha casa comigo. Ele está aí onde você se encontra nesse momento. Talvez você esteja chorando. Talvez você tenha pedido misericórdia a Deus. Talvez o seu coração esteja todo deslacerado. Talvez você perdeu alguém da sua família. Talvez você tenha alguém no hospital. Talvez de alguma forma você está passando por
problemas dentro do seu lar, no meio da sua casa, da sua família. Mas lembra, Jesus está aí, Jesus está aqui, porque Ele é o Deus de perto, o Deus de longe, e a misericórdia do Pai está onde Ele se encontra em nossa vida. Porque você tem colocado Deus aonde? Deus tem ficado de fora da sua casa ou dentro da sua casa? A quem você tem dado o primeiro lugar na sua vida? Porque quando damos o primeiro lugar a Deus, a misericórdia dele vem, a graça dele vem, o consolo dele vem, a cura vem, a restauração vem. Irmãos, quando eu ouvi aquele vídeo daquela senhora falando, Senhor, eu estou me sentindo sozinha, me dá um abraço. E a filha dela, ela disse, filha, você tem que pedir a Deus, você tem que pedir a Jesus para te abraçar. E ela disse, a senhora pediu para ele te abraçar? Sim, eu estava me sentindo sozinha. E eu pedi a Jesus para me abraçar. E ele veio e ele me abraçou. Irmãos, ela falando e chorando e eu sentindo a mesma coisa, porque eu passei por isso. Eu vivi isso anos atrás. Como eu falei, eu estava com frio e me sentindo sozinha em uma sala de recuperação sozinha, dentro do hospital, o qual eu chamava as enfermeiras, eu chamava médico, ninguém me ouvia, eu estava sozinha, saindo de uma anestesia, e com lençol bem fininho, eu disse, como eu queria, eu disse assim, Senhor, eu queria um abraço, e foi isso que eu falei, eu disse, Senhor, eu queria um abraço, eu queria que meu esposo estivesse aqui para me abraçar e me aquecer. E eu queria, Senhor, que alguém chegasse. De repente, aqueles braços me envolveram. Irmão, é inexplicável. A presença de Deus, o amor dele, a misericórdia dele é inexplicável. E ele te ama. Quem disse que você não é amada do Pai? Quem disse que você não é amado do Pai? Porque Jesus te ama, homem. Jesus tem te dado graça e misericórdia todos os dias da sua vida. E você não consegue ver e enxergar das mínimas coisas que Deus tem feito. Para de murmurar, começa a agradecer. Para de questionar, de duvidar. Você também, mulher. Você é linda, perfeita, maravilhosa. E Jesus te ama. Você tem um valor para Deus. Nós temos um valor para Deus. Eu tô sentindo a presença de Deus de uma forma tão especial aqui. E eu sinto que Ele está aí com vocês. Só lembra, conceder misericórdia para com o próximo. Alguém. Perdoe. Libere perdão para ser curado. Irmãos, o perdão é libertador. E nós vimos que a misericórdia, o próprio Jesus, ele continua falando aqui nessa parábola. Ele fala de uma forma que ele diz assim, né? Quando ele diz assim, e se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Qual será a sua recompensa? Se você só vai amar quem te ama. Se você não consegue amar aquele que te fere e perdoar ele, como Jesus perdoou, e Jesus foi um exemplo de amor. Pai, perdoa,
porque eles não sabem o que estão fazendo. Aí ele diz: e se fizeres o bem, só os que fazem bem, que recompensa tereis? É como se fosse troca de trabalho. Ah, eu te faço o bem, você me faz o bem, então tá tudo bem. Qual vai ser a recompensa? Interessante que ele fala assim: olha, gente, nós temos que ter muito cuidado. Amai, pois, os vossos inimigos e fazei o bem e emprestai sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão, e serei filhos do Altíssimo, porque ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede, pois, misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Essa é a nossa palavra de hoje. Que possamos aprender a termos misericórdia do nosso próximo e fazer o bem sem olhar a quem. Irmãos, eu já passei tanta injustiça na minha vida. Eu já passei por tantas coisas que, se não fosse Deus em mim, eu vou dar só um exemplo. Eu trabalhei em um coffee shopping aqui nos Estados Unidos, muitos anos atrás. Muitos anos atrás. E eu já era pastora, né? Eu já era pastora e eu era muito perseguida dentro desse coffee shopping. E eu me recordo que eu vim atender um cliente, quando vinha chegar um cliente, né, que eu vim atender, chegava essa menina e me empurrava, que trabalhava junto comigo, e era outra brasileira. Falava assim: não, esse cliente é meu. E ela falava em português, porque os americanos não iam entender. Esse cliente é meu, porque ele é meu cliente, ele dá o melhor tipo. E você? O que você tá fazendo aqui? Sua crentinha. Ela começava a me xingar, me humilhar, e eu calada. Eu ficava. Nesse dia, ela falou tanta coisa comigo, me humilhou tanto, que eu saí chorando. Fui lá no banheiro, me ajoelhei e falei: Pai, perdoa ela. Tá doendo essas humilhações. Tu tá vendo, né, Pai? Enquanto ela tava falando de mim, mas agora ela falou do Senhor. Eu falei: Pai, tem de misericórdia dela. Se apresenta para ela, Jesus, para que ela possa conhecer, porque ela não te conhece como eu te conheço. Eu chorei ali, irmãos. Isso era uma sexta-feira e eu não trabalhava sábado e domingo. Quando foi na segunda-feira que eu chego no trabalho, que eu bati meu cartão, eu estava ainda na parte de trás, veio outra colega dela, que era amiga dela, veio correndo para mim e falou assim: ai, Lu, perdoa fulano de tal. Aí eu falei: não, eu já perdoei. Ela tá desesperada. Aí eu disse: o que foi? Ela falou assim: ela não conseguiu dormir nem sexta, nem sábado, nem domingo para hoje. Ela disse que só vinha você na cabeça, que não sabia o que ela tinha falado, tanta besteira para você, tinha tanto te humilhado, e você era verdadeiramente uma mulher de Deus. Perdoa ela. Aí eu falei: meu amor, eu já perdoei. Eu já perdoei ela. De repente, essa pessoa entra para a parte de trás, sai, né, da parte da frente do coffee shop e veio até a mim chorando. E falou assim: me perdoa. Eu peguei e abracei ela, irmãos. E perdoei. Eu já tinha perdoado.
porque eu tinha pedido a Deus graça e misericórdia pela vida dela. Irmãos, hoje essa pessoa, ela serve a Jesus. Por quê? Porque houve alguém que usou de graça e misericórdia, porque ela não sabia o que ela estava fazendo. Será que nós, todos nós aqui que estamos presentes, nós perdoamos aquele que tem nos ofendido? Como o próprio Jesus, ele fala aqui na sua palavra. Ele fala, o que é que adianta amarmos só aquele que nos ama? O que é que adianta servir só aquele que nos serve? O que é que adianta? E aí ele diz assim, serás grande, ele fala, aquele que ama, pois, os vossos inimigos, e fazei o bem, e emprestai sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão, e serei filhos do Altíssimo, porque ele é benigno até para com os ingratos e maus. E Jesus teve misericórdia. Esse é um dos meus exemplos. Se eu tivesse respondido ela, se eu tivesse brigado, gritado lá dentro, como diz os brasileiros aí, armado o barraco, né? Tem gente que tem um temperamento tão forte que não consegue segurar a língua. Ei, é isso que Deus tem nos ensinado? É isso que a palavra nos ensina? Quais são os exemplos de Jesus? Vigia. Jesus não saía gritando no meio da multidão, batendo no povo por conta de, né, e jogando na cara dele. Não. De hipótese alguma. O Pai vinha com amor, com graça, ensinando e mostrando o que era para ser feito. Sede, pois, misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Essa é a palavra do dia de hoje. Paizinho, muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Pai, pelo teu grande amor, pela tua graça, a tua misericórdia para conosco, mesmo não sendo, Senhor, perfeito. Meu Pai, eu te peço nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, onde se encontra o meu irmão aí do outro lado. Entra e adentra, Senhor, na casa deles, na vida deles, no meio da família, no seu trabalho. Meu Pai, que possamos colocar em prática no dia de hoje aquilo que temos aprendido através do teu grande exemplo. Meu Deus, em nome de Jesus, tende misericórdia. Perdoa-nos, Senhor, perdoa os nossos pecados, porque são muitos. Senhor, quantas das vezes pecamos por atos, pensamentos, ações, palavras, atitudes, coisas que prometemos e não cumprimos. Meu Deus, como somos falhos. Mas mesmo assim, Pai, tu tens usado de misericórdia para com o seu povo. Meu Deus, como cristão, conhecedores da tua palavra, o que temos feito, Senhor? Será que temos testificado, testemunhado do teu grande amor? Como é, Senhor, que queremos mudança na vida das outras pessoas, da nossa família, se nós mesmos não mudamos? Meu Deus, tem misericórdia, Pai. Paizinho Santo, haja, Senhor, no nosso meio. Haja, Senhor. Haja, Senhor. Em nome de Jesus. Pai, eu te peço por cada vida aqui presente, cada família representada, todos aqueles que têm me acompanhado durante, Senhor, esse propósito. Hoje é o nosso 26º dia. Amanhã vai ser o 27º dia. Cada vida, Senhor,
Eu te peço por eles, como eu tenho pedido todas as manhãs, Senhor, antes de entrar. Eu tenho pedido antes de me deitar, Pai. Eu tenho pedido a Ti, para que Tu venha com transformação de vida, com mudança, com braço forte. Meu Pai, arranca do nosso meio tudo que não provém de Ti. É difícil, mas é necessário. Para que o novo venha, o velho tem que sair. Meu Pai, abençoa os meus irmãos. Abençoa as minhas irmãs. Dá força, coragem, bom ânimo. Restaura a alegria de viver. E tira, Senhor, da mente aquilo que tem causado dano, enfermidade, até mesmo no seu corpo físico. Senhor, muitas das vezes o coração, aqueles que estão com o coração com ódio, guardando ódio, rancor, que não consegue perdoar, e eles mesmos têm ficado enfermos por conta disso, Senhor. Tu tem me mostrado isso, Pai. O ódio, ele causa enfermidade. A angústia causa enfermidade. A falta de perdão causa enfermidade. Meu Deus, em nome de Jesus, sacuda essa pessoa. Meu Pai, pega essa vida, meu Pai. Toca o coração dela para que ela possa verdadeiramente perdoar aqueles que os ofenderam. Perdoar aqueles que têm ferido. Meu Deus, é como a Tua palavra diz, o que é que adianta amar só aqueles que nos amam? Ou ajudar aqueles que nos ajudam, o que é que adianta? Que proveito tem? Qual é a minha diferença? Pai, porque Tu foi o maior exemplo de amor, de misericórdia, ali no Calvário, se doando para todos. Porque Tu não morreu, Senhor, só para os bonzinhos, não. Senhor, Tu vieste para todos, e até mesmo aqueles que o mataram. Jesus, Tu disseste, Senhor, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Pai, eu Te peço perdão por cada um dos meus irmãos aí do outro lado, porque muitos deles não sabem o que está fazendo, não sabem o que está acontecendo e não conseguem enxergar a realidade e a verdade. Mas abre os olhos espirituais, Pai. Abre nessa manhã, abre nessa tarde, nessa noite. E traz consolo, traz paz. Traz restituição, libertação, restauração e traz força e traz saúde. Usa, Paizinho Santo, de misericórdia para cada um de nós. E desde já, Senhor, nós queremos Te louvar e Te agradecer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos nós dizemos amém, amém, amém. Graças a Deus, graças a Deus. Shalom, shalom Adonai. Baruch rabá, Bishem Adonai. Bendito é todos aqueles que vêm em nome do Senhor Jesus. Que nesse dia o Senhor possa trazer paz. Que a misericórdia venha chegar na sua vida, no seu lar. Que o Senhor venha trazer bênção. Seja forte, perseverante. Não desista. Que o Senhor possa te abraçar, te dando consolo que só Ele pode nos dar. Peça um abraço de Deus e eu tenho certeza que o Senhor vai te abraçar no dia de hoje. Ele sempre está aí pertinho de nós o tempo todo. Pai, abraça no Senhor no dia de hoje. Presenteia cada um dos meus irmãos e minhas irmãs. Presenteia a minha família linda. Abraça ele, Senhor. Fortifica, Senhor, meus irmãos. Fortifica as minhas irmãs, Senhor. Traz o Teu consolo, a Tua paz. Senhor, no meio de cada um deles. Nos ajuda, Senhor, e nos ensina a cada dia, Pai,
aprendermos mais e mais de Ti. E eu creio, Pai, eu creio que antes de terminar esse propósito de 40 dias, Senhor, cada um dos meus irmãos vai ser alcançado aí do outro lado. Vai existir cura, libertação, salvação, restituição. Eu creio, porque onde existe a presença de Deus, existe tudo isso. E quando Deus chega e nós deixamos e abrimos uma porta para o Pai, Pai, entra na minha vida, entra na minha casa, entra no meu trabalho, entra na vida dos meus. Ele vem e tudo é transformado. E eu sei, em nome de Jesus, que tudo novo o Senhor vai fazer. Tá doendo, né? É porque Deus está arrancando o velho para colocar o novo. Ele está trabalhando, Ele está moldando, Ele está restituindo aquilo que precisa ser restituído em nós. Para de julgar, para de questionar, para de murmurar e começa só a agradecer e aprenda com quem pode te ensinar. Aprenda, seja humilde, porque Deus vai te abençoar. Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. Aí ele diz, não julgueis no 37 e não sereis julgado. Não condeneis e não sereis condenados. Soltai e soltar-se-voais. Dai e vos serás dado. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordando, vos darão. Porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Amém? Um dia de bênção, a paz do Senhor. Shalom, shalom. Até amanhã de manhã, em nome de Jesus. Lembre-se, amanhã vai ser o nosso 27º dia. Deus está fazendo maravilhas no nosso meio e vai continuar fazendo. Seja abençoado em nome de Jesus. Seja abençoado e toma posse da tua vitória. Porque Deus está fazendo coisas grandes. É muito bom ter a presença de cada um de vocês. Continue firme e forte. Vocês que começaram já na metade do caminho, persevere. Depois volta lá atrás. Assista um vídeo, um por dia. Não quero assistir todos no dia, só que vocês não vão compreender nada. Vai ser muita informação. Então, nesse propósito, cada dia nós estamos pedindo algo a Deus. E deixa Deus trabalhar em cada área da sua vida, da sua família, começando por nós mesmos. E aí o Senhor vai completar a boa obra. Em nome de Jesus. Olha, amanhã tem mais. Amanhã de manhã. Hoje à noite, quem quiser ler a palavra junto conosco. Hoje é sexta-feira. É o nosso último dia da leitura à noite da palavra. Hoje vai ser o capítulo 8. E nós vamos ler o 8 e o 9 hoje, porque é pequenininho, né? E nós estamos estudando, né, de segunda a sexta a Bíblia. Venha ler a Bíblia conosco. Nós estamos lendo a Bíblia. E tem sido uma bênção. Nós temos crescido muito. Amém? Ó. Um beijo do coração, shalom, e até amanhã. E o nosso propósito é todos os dias, hein? Até completar os 40 dias, estou aqui no mesmo horário, entre 8 e 8 e meia da manhã, eu estou aqui, no mesmo horário, entrando junto nesse propósito, junto com vocês. Faça chuva, faça sol. Em nome de Jesus, estamos aprendendo juntos. Um beijo no coração, amo todos vocês, shalom. Ó, a paz, ficam na paz do Senhor. E até amanhã, em nome de Jesus. A paz.